relação ao que o presidente falou, que foi pena que o sargento não tenha sido preso na Indonésia, é óbvio que isso não é uma declaração amparada em qualquer coisa jurídica, é uma declaração de desabafo pela vergonha, que isso já foi caracterizado aqui por mim e pelos dois companheiros, que nós passamos. Agora, vergonha nós estamos acostumados a passar, hein? Porque, olha, 20 anos que nós estamos passando vergonha. Então, essa vergonha a gente sente, sim, muito, mas o país está acostumado. Brigadeiro Batista, realmente, isso aí está dentro de um contexto extremamente perigoso para o país. Aqueles dados que o Brigadeiro colocou são extremamente lamentáveis. E nós sabemos que isso foi uma leniência dos governos anteriores deixar que as nossas organizações criminosas chegaram onde chegaram. Então é muito lamentável que isto tenha acontecido no país. Nós estamos seriamente contaminados por organizações criminosas a ponto de transformar o problema de segurança pública num problema de segurança nacional. Quantas vezes ele foi utilizado em viagens presidenciais por Oriente? Obrigado, presidente. Perfeito. Na sequência aqui, passando para a oradora, autora do requerimento, deputada Érica Cocai. Eu venho aqui com o decreto de 2 de janeiro de 2019, que diz que cabe ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República assistir diretamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente quanto a assuntos militares e de segurança. Analisar e acompanhar questões com potencial de risco, prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade. Portanto, além de coordenar as atividades de inteligência federal, nós estamos lidando com um fato extremamente grave. Foram encontrados 39 quilos de drogas que estavam sob poder de uma pessoa das Forças Armadas que fazia parte de uma delegação para dar suporte ao presidente da República. Que me perdoem aqueles que acham que podem diluir este fato apontando a gravidade dos problemas das drogas no Brasil. Nós não estamos falando de uma política e da incidência de drogas no Brasil. Nós estamos aqui falando de 39 quilos de cocaína que foram encontrados em um avião presidencial que acompanhava o presidente em uma viagem internacional. E aqui digo, o presidente da República diz, que pena que não foi flagrado na Indonésia. Eu digo, que pena que não foi flagrado no Brasil. Porque como é possível não se fazer uma vistoria que detecte esse volume de drogas em um avião presidencial? Será que não foi feita e não é feita uma pesquisa sobre os integrantes de uma comitiva presidencial? Ora, nós estamos vivenciando, digo eu, vários absurdos nesse Brasil. Nós estamos vivenciando arroubos daqueles que não admitem a diversidade de opiniões ou não admitem o confronto de ideias. Nós estamos vivenciando uma série de vídeos e de áudios que comprovam que há uma promiscuidade extremamente lesiva para o Estado Democrático de Direito entre os juízes e entre procuradores. Então, nós estamos vivenciando absurdos que afrontam a lógica de que estamos no Estado Democrático de Direito e o fortalecimento das nossas próprias instituições. O que nós não podemos fazer é naturalizar os horrores, é achar que nós temos uma política de incidência de drogas aqui no Brasil e que isso, por si só, justifica o fato de um membro das Forças Armadas, acompanhante de uma comissão presidencial ou de uma comitiva presidencial, ter sido flagrado, e não no Brasil. Não no Brasil. Foi flagrado na Espanha. Na Espanha. Então eu me pergunto até que ponto nós podemos dizer que há qualquer segurança para que nós tenhamos as instituições preservadas. E ali, aqui venho e falo e repito a fala do vereador Carlos, filho do presidente da República, que ele diz, por que acha que não ando com seguranças? Principalmente aqueles oferecidos pelo
GSI. Ou seja, está questionando a própria GSI, para além do fato da GSI ser responsável pela segurança e ser responsável, inclusive, pela falha que nós vimos, que não é alguma coisa de azar. Aqui se fala, isso foi um azar, isso foi um azar. Eu diria, isso é de uma gravidade institucional sem tamanho, sem tamanho. Eu vou repetir, são 39 quilos de cocaína que foram encontrados num avião presidencial que estava fazendo parte de uma comitiva de uma viagem internacional do presidente da República. E que esta droga não foi descoberta no Brasil. Aliás, eu até pergunto qual o sistema de segurança que se tem nos aeroportos. Eu pergunto como é possível que nós tenhamos tido 39 quilos de cocaína em um avião presidencial. Então, portanto, eu diria que os arroubos, a tentativa de calar, a tentativa de estabelecer, inclusive, prisões perpétuas, seja do presidente ou sejam de outros membros do governo, ou seja, nós precisamos, antes de qualquer coisa, responsabilizar o GSI e responsabilizar aqueles... Para concluir, 1 minuto para a deputada. Aqueles que têm a função institucional de impedir que nós tenhamos esse nível de vergonha para o próprio Brasil. Aliás, o Brasil tem sido muito envergonhado em vários aspectos e em várias falas que são emanadas da própria presidência. Mas a vergonha de ter um membro das Forças Armadas brasileiras preso... Deputado, já foi dado o tempo para concluir. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Foi dado 5 minutos, mais 1 minuto, como tempo para concluir, presidente. Deputado. O presidente está sem som. Bom, eu quero agradecer aos digníssimos parlamentares que dirigiram as perguntas. Estou surpreendido por serem 5 minutos, porque, pela quantidade de perguntas e pelos assuntos que abordaram, eu teria que resolver todos os problemas do Brasil em 5 minutos. Não dá, né? Mas vamos tentar, pelo menos, responder alguma coisa do que for perguntar. Eu vou me ater ao motivo da audiência exatamente por isso. Meu tempo aqui não dá para resolver os problemas que colocaram. Bom, uma das coisas que eu queria comentar imediatamente, porque houve uma deturpação por parte da imprensa, eu em nenhum momento disse que o fato em si tinha sido um azar do sargento. Eu disse o seguinte: foi falta de sorte, eu não gosto do termo azar, foi falta de sorte que o fato de extrema gravidade tenha ocorrido exatamente no dia em que se iniciava uma reunião internacional importante, que era o G20, e que isto ia ocupar boa parte do espaço da imprensa e dos comentários que poderiam estar voltados para uma reunião muito mais importante do que o fato que é totalmente fora da curva. Mais um detalhe: há 80 anos o GSI provê segurança de presidente da República, o GSI com diversos nomes, os mais variados nomes. 80 anos. Nós jamais tivemos um incidente com o presidente da República. Então, qualquer acusação de incompetência ao GSI não me atinge. Atinge uma série de ministros que ocuparam o GSI e que jamais aconteceu um incidente com o presidente da República. O único incidente mais grave que aconteceu foi com o presidente Sarney, uma machadada que deram no ônibus dele no Rio de Janeiro. Sem que ele fosse atingido, ele nem estava dentro do ônibus. Então, eu estou defendendo aqui todos os meus anteriores ocupantes desse cargo, que se tivesse alguma coisa acontecido, eu até aceitaria a acusação. Mas sem nada que possa ter essa acusação, a acusação é infundada e não faz o menor sentido. A outra coisa que eu disse para uma jornalista, é que eu teria que ter bola de cristal para adivinhar que aquela aeronave da Força Aérea Brasileira estava transportando cocaína. Disse isso não porque quisesse me isentar, porque aquela aeronave não era objeto de revista do GSI.
O GSI é responsável por revistas detalhadas dos aviões que vão ser utilizados pelo presidente, pelo vice-presidente da República. Está em decreto isso, também não dá para discutir. Então, esses são os dois primeiros esclarecimentos que eu queria fazer com relação ao que o presidente falou, que foi pena que o sargento não tenha sido preso na Indonésia. É óbvio que isso não é uma declaração amparada em qualquer coisa jurídica, é uma declaração de desabafo pela vergonha, que isso já foi caracterizado aqui por mim e pelos dois companheiros, que nós passamos. Agora, vergonha nós estamos acostumados a passar, hein? Porque, olha, 20 anos que nós estamos passando vergonha. Então, essa vergonha a gente sente, sim, muito, mas o país está acostumado. Bom, o sargento da aeronáutica não tinha qualquer antecedente. Ao contrário, era um militar exemplar. Quanto às outras perguntas que fizeram sobre o nível de vida deles, isso aí o inquérito vai responder. Já houve especulações da imprensa que ele tem um nível de vida de acordo com o salário que recebe. E nenhum dos senhores aqui iria invejar o salário, não tem nenhuma justificativa porque ele fez, mas se ele vive de acordo com o salário que recebe, ele vive muito modestamente. Papel do GSI e da Força Aérea Brasileira nas viagens presidenciais. Nós trabalhamos em total e estreita cooperação. Até porque as missões são perfeitamente definidas, nós temos formação semelhante, a maior parte dos componentes do GSI são militares, e nós primamos por um zelo muito grande pelo presidente e pelo vice-presidente da República, e por todos aqueles que utilizam aeronaves da Força Aérea Brasileira. Isso depois os dois brigadeiros que estão aqui vão tratar com mais detalhes. Quanto a Sevilha, Sevilha é uma questão de apoio aéreo, de apoio de reabastecimento da aeronave. Então, não é uma escolha premeditada, não é uma escolha. Isso é um plano de voo que é feito com antecedência e Sevilha foi escolhida como uma das cidades de abastecimento. Tanto não é nada planejado e importante que seja em Sevilha, que em 2 horas depois que se soube do acontecido, se passou o abastecimento para Lisboa e foi ali que o avião pousou para seguir para o Japão. Não há ainda nenhuma constatação de que a droga permaneceria em Sevilha ou seguiria para o Japão. Não temos essa informação. A deputada Érica Cocai assinalou que o GSI assiste diretamente o presidente da República. Sim, assiste nos assuntos que o presidente necessita de informações de inteligência e nós somos responsáveis pela segurança do presidente e do vice-presidente da República. Quanto à política de drogas no Brasil, que foi tocada rapidamente pelo brigadeiro Batista, realmente isto aí está dentro de um contexto extremamente perigoso para o país. Aqueles dados que o brigadeiro colocou são extremamente lamentáveis. E nós sabemos que isso foi uma leniência dos governos anteriores deixar que as nossas organizações criminosas chegaram onde chegaram. Então, é muito lamentável que isto tenha acontecido no país e nós estamos seriamente contaminados por organizações criminosas a ponto de transformar o problema de segurança pública num problema de segurança nacional. Isso aí não tem nada a ver com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Recebeu essa herança triste de outros governos. Quanto ao Estado Democrático de Direito, também o brigadeiro Batista já disse aqui, o sargento terá direito a todas as condições de qualquer suspeito de ter realizado um crime extremamente grave, que para nós foi extremamente desagradável a notícia. Ele, na verdade, conseguiu burlar um esquema de segurança que é bastante rígido. Nós não temos dúvida disso, a prova é a raridade de um acontecimento desse tipo, e a própria nota da Força Aérea Brasileira, do CECOM-SAER, do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, registra que estão sendo estudados os procedimentos para que eles sejam endurecidos, para que eles sejam devidamente reformulados naquele aspecto que pode ter permitido essa situação. Por enquanto, não temos notícia de participação de mais ninguém,
e isso será apurado pelo inquérito policial militar, depois vai para uma auditoria militar, provavelmente isso vai terminar no Superior Tribunal Militar. Vergonha, eu já falei, que nós já passamos há muito tempo, essa foi apenas mais uma. A deputada Perpétua falou sobre os comentários sobre o que disse um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, e sobre os comentários que foram feitos pelo senhor Olavo de Carvalho. Eu desconheci os comentários. Os comentários do Carlos, eu sei perfeitamente, porque já tive convívio com ele. Ele é extremamente traumatizado pelo atentado que buscou modificar a situação política do Brasil, atentado à faca que o presidente sofreu. Naquela situação, ele estava sob cuidados da Polícia Federal. Não estou de maneira nenhuma colocando qualquer tipo de responsabilidade na Polícia Federal. É uma polícia que melhorou muito e visivelmente nas últimas décadas. Tem hoje um equipamento de alta qualidade, é extremamente eficiente. O que acontece muitas vezes com uma autoridade como o presidente Bolsonaro e numa campanha presidente da República? Ele desrespeita as regras que foram traçadas por quem está fazendo sua segurança. Isso aí é normal, é natural. E aqueles que fazem a segurança não podem impedir que o candidato, como hoje, por exemplo, nós vivemos isso quase em todas as viagens do presidente. Ele acaba fazendo coisas que, para a segurança, são arriscadas, né? Tem alguns deputados aqui que já acompanharam o presidente em viagem. O próprio comboio, a gente está indo para o aeroporto, na viagem foi Criciúma, não? Quem me ajuda aí? Quem lembra a viagem que ele saltou de 200 e 200 metros para ir para a galera? Presidente, eu queria levantar a questão do tempo somente, se não prejudica os outros parlamentares. Eu vou pedir que o general seja sucinto para concluir. Bom, então, para concluir, o seguinte, e o senhor Olavo de Carvalho, se eu encontrar na rua, não sei quem é. Então, eu não vou dedicar ao senhor Olavo de Carvalho, meu tempo é precioso. Eu não dedico ao senhor Olavo de Carvalho parte do meu tempo, nunca dediquei. Então, vou continuar não dedicando. E não me atinge em nada. Eu não vou ficar gastando tempo de responder a cada bobagem que falam, eu não vou ficar respondendo. Então, isso não passa nem na minha cabeça. Eu não estou aqui para ficar discutindo, tem muita coisa para fazer e não tenho tempo de ficar discutindo bobagem, né? Bom. Última coisa que eu quero falar, porque isso me atinge pessoalmente, foi o que o deputado David levantou sobre o Comitê Olímpico do Brasil. Pergunta ótima. Eu fui trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil a convite do Dr. Carlos Arthur Nussmann. Outro dia disseram que eu era o principal assessor do Nussmann. Nunca fui. Fui ocupar a vaga de diretor da área de educação, que é materializada pelo Instituto Olímpico Brasileiro. Comecei ganhando cerca de R$30 mil, e o Comitê Olímpico Brasileiro é ligado a um sindicato, que eu nunca me preocupei, não dou importância para sindicato, nunca me preocupei qual era o sindicato a que eu sei que eu recebi aumento pelo acordo feito pelo sindicato com aqueles que eram ligados a esse sindicato. Nos 3 últimos meses no Comitê Olímpico do Brasil, levantaram lá o meu contra-cheque, chegou a 50 e poucos mil reais. Tá? Eu nunca pedi aumento no COB, eu recebi o que o COB me pagava, é uma entidade privada. Então, outra coisa, o dinheiro do Comitê Olímpico do Brasil sai do valor apostado na Caixa Econômica Federal nos seus diversos concursos. Este valor, há uma discussão que até hoje não chegaram à conclusão se isto é dinheiro público ou não. Por quê? Porque o dinheiro que é destinado não só ao COB, ao Comitê Paralímpico e à Confederação Brasileira de Clubes, esse dinheiro é 2% do que o apostador receberia. Então, esse dinheiro jamais iria para o Tesouro Nacional. Então, até hoje, há uma séria discussão no próprio TCU se isso é dinheiro público. Só que eu ganhava honestamente, trabalhava muito no COB. Formamos mais de 1.000 gestores esportivos. Formamos mais de 300 treinadores. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter sido bem pago, como os senhores aqui, a grande maioria, não tem vergonha. Eu tenho vergonha do que eu recebo no Exército. Isso eu tenho vergonha. Que eu mostrar para o meu filho que eu sou general de Exército e ganho líquido R$19 mil, eu tenho vergonha, né?
Agora, do dinheiro que eu recebia no COB, eu ganhava honestamente. E foi a única vez, eu sempre brinco isso, foi a única vez que eu ia no restaurante e olhava o cardápio pelo lado esquerdo. Que eu sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado direito. General, muito obrigado. Olha, eu peço assim, eu até fui mais flexível com o general,